Vamos lá, 2 Reis, capítulo 5. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos falar de Naamã. Tem personagens na Bíblia que é bom frequentemente estarmos falando deles, não é, irmãos? Porque sempre aprendemos coisas novas com eles, com aqueles que fizeram parte de suas histórias, né? Com os fatos, acontecimentos. Amém? Veja aí, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói, valoroso, porém leproso. A Bíblia diz que era Naamã chefe do exército da Síria. Às vezes, quando nós ouvimos falar de Naamã, nós pensamos que ele já nasceu chefe de exército, não é? Às vezes as pessoas olham para você que está vencendo, conquistando, acham que você já nasceu dessa forma, não é? E as pessoas não olham o caminho que você trilhou, as lutas que você passou, as dificuldades que você teve, sim ou não? Não é? E acha que foi sorte, obra do acaso. Não. Foi esforço e ajuda de Deus. Naamã foi ajudado por Deus. Nós vamos ver que Deus tinha propósito na vida de Naamã. A Bíblia fala que ele foi chefe do exército da Síria. Mas um dia Naamã foi uma criança, sim ou não? Foi um menino que começou a sonhar no que seria quando se tornasse homem. Então, com certeza, o sonho de Naamã era o quê? Carreira militar. Um dia ele se alistou, um dia ele tornou-se o recruta, né? Mais baixo posto na carreira militar. E ali ele foi avançando em idade, foi avançando na profissão, foi se empenhando, se esforçando, se destacando, dedicando. E de posto em posto, promoção em promoção, lutas e lutas, guerras e guerras travadas, batalhas e batalhas travadas, foi crescendo, conquistando, até se tornar o quê? O chefe do exército da Síria. O general Naamã, o chefe de todo o exército da Síria. Então foi uma pessoa que realizou-se na vida o quê? Profissional, sim ou não? Teve seu sonho realizado. E talvez de maneira que ele nem pensava. A Bíblia fala que Deus nos dá além do que pedimos ou pensamos, amém? A Bíblia fala, irmão. Às vezes nós estamos pedindo algo, planejando algo, e Deus já está preparando além daquilo que conseguimos imaginar. Será que Naamã imaginou ser chefe do exército de toda a Síria? O segundo homem no país? Pode ser, irmãos. Mas um dia aquele menino, que começou como recruta, tornou-se líder do exército da Síria. Não é? Chefe do exército da Síria. Houve trabalho, houve estudo, houve empenho, houve dedicação, não é? Houve renúncia, sim ou não? Para chegar no ponto que chegou. Mais do que todos os outros. Mais do que todos os outros centenas de milhares de homens que compõem o exército da Síria. Ele se destacou. Não é verdade? O seu esforço e a ajuda de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ajuda aquele que é esforçado, Deus ajuda o que se esforça, Deus socorre o que se esforça, não é? Aquele que está sempre se esforçando, a Bíblia fala que Deus ajuda e que Deus o quê? Socorre. E era um grande homem diante do seu Senhor, era alguém em quem o rei confiava. O rei olhava para Naamã e sabia que tinha um homem forte do lado dele, um homem em quem podia confiar, um homem que tinha uma grandeza como um general, como um líder de exército, como um guerreiro. Então o rei o via como um grande homem, não é? O rei o via como o seu braço direito. O rei talvez olhava para Naamã e via como o seu escudo. A Bíblia está falando das qualidades de Naamã, não é? E de muito respeito, irmãos. Ele era respeitado, ele não era temido. Tem líder que impõe respeito, mas você vai ver que a Bíblia fala que ele era de valor, mas ele conquistou respeito pelo seu valor. Ele era respeitado pelo rei, ele era respeitado na corte, ele era respeitado no exército, ele era respeitado
em meio ao povo da Síria, não é? E era respeitado até pelos seus inimigos. Respeitado pelos inimigos, há honra na guerra, irmãos. Entre os soldados de honra, há honra entre os inimigos. Só não honram, só não reconhecem o valor daquelas pessoas que realmente têm valor, as pessoas que os invejam. Essas são as que não vê valor em ninguém. Essas são as pessoas que não vão ver valor em você nunca, porque na verdade elas têm inveja de você. Não pense que é falta de reconhecimento. Varão valoroso, é um homem de muito respeito, respeitado até pelos inimigos, porque por ele o Senhor, olha aqui, dera livramento aos sírios. Por ele Deus usou Naamã? Sim, e por que não? É um erro achar que Deus queria Israel como um povo escolhido, um povo exclusivo, uma gente exclusiva. Não, Deus simplesmente escolheu Israel. Por que? Eu não sei. Mas ele fala, não escolhi vocês porque vocês eram a maior nação que existia na terra. Pelo contrário, vocês eram a menor nação. Não é? Deus escolheu um povo, Israel, escolheu descendente de Abraão, descendente de Isaac, descendente de Jacó e não de Esaú e nem de Ismael. Por que escolha? Para ficar sempre claro que Deus escolhe e faz aquilo que lhe apraz da forma que lhe apraz. Mas não para ser povo exclusivo, mas para ser o que? Povo modelo. Exemplo, a terra não conhecia o nome do Senhor, para que através de Israel as pessoas conhecessem o nome do Senhor, para que Israel aprendesse a adorar o único e verdadeiro Deus, servir o único e verdadeiro Deus. Israel começou a falhar, então Deus começou a usar pessoas de fora, não só por causa de Israel começar a falhar, os de dentro começarem a falhar, que Deus começou a usar os de fora, mas também para mostrar que Deus queria usar todos os povos da terra e não somente Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus, não é? Então, através de Naamã, Deus deu livramento aos sírios. Talvez os sírios quase sofreram uma derrota e foram conquistados por uma outra nação, mas a Bíblia fala que sob o comando de Naamã, Deus deu livramento, Deus deu vitória à Síria. Diga glória a Deus. Então, outra coisa de Naamã, era usado por Deus, ajudado por Deus, abençoado por Deus. Sim ou não? Abençoado por Deus. Você vai entender que tudo isso aqui era propósito de Deus. E realmente, irmão, nós vivemos um propósito de Deus. Eu repito, porque a Bíblia fala que nós fomos eleitos em Cristo antes de Deus fundar o mundo. Nós temos um propósito. Qual que é esse propósito? Ser a noiva de Cristo, ser sal nessa terra, ser luz nesse mundo, fazer a vontade do Pai, para no fim entrarmos na vida eterna. Mas para isso temos que ter as qualidades na mão, temos que nos destacar. Destacar entre nós? Não, não tem competição entre nós. Destacarmos do mundo, sermos diferentes do mundo e sermos um povo exclusivo de Deus, que vive sob as leis de Deus, que faz a vontade de Deus, que faz renúncia por conta de Deus, que faz renúncia pela obra, pelo plano de Deus, que faz o que for preciso para a glória de Deus, não é? Então, ajudado por ser, você vai ver que depois Deus, né, como que ele era tão abençoado, que Deus se compadeceu e o curou. Nós já sabemos da história, sim ou não? Então podemos adiantar. Abençoado por Deus. E era este homem herói valoroso, irmãos. Herói valoroso. Ele era reconhecido como herói. Ele tinha o seu valor reconhecido, não é? Ele foi honrado pelos seus valores, pelas suas conquistas. Ele era um homem abençoado por Deus. Talvez você possa pensar, pastor, eu faço tudo certo, né? Nessa área da minha vida, nisso. Eu me dedico, eu sou esforçado, mas eu nunca vi reconhecimento da parte de ninguém.
Então será que eu não sou abençoado? Não, filho. Não quer dizer que você não é abençoado. A Bíblia fala que tem pessoas que vão ser dedicadas a vida inteira e não vão alcançar reconhecimento nessa vida. A Bíblia fala. A Bíblia fala, eis que vi um ímpio sendo reconhecido e um justo passando desapercebido. Não é porque não é abençoado. Então por que é assim, pastor? Porque Deus fez assim, irmãos. Igual eu sempre falo, nem tudo tem explicação. Por isso que é fé. Se não fosse fé, era explicação. Se não fosse fé, a Bíblia não diria, o justo viverá da fé. O justo viveria de explicação. Não é? O justo vive da fé. Fé. Por isso que nem tudo entendemos. Isso aí é o que coloca a nossa fé à prova. O que mais prova a nossa fé é não entendermos tudo. Por que que uns são reconhecidos, outros não? Por que que eu, que tenho uma vida dedicada a Deus, não sou reconhecido, mas o ímpio é reconhecido? A Bíblia fala sobre isso. Eu creio que é para provar a nossa fé, irmãos. Que é para provar a sua fé, para nos testar. Porque a nossa fé tem que ser posta à prova. Porque a nossa fé sendo posta à prova, ela produz o quê? Paciência. A prova da vossa fé produz paciência. Mas por que precisa ter paciência em nós? Porque para termos paciência, para que depois de fizermos a vontade de Deus, aí sim nós alcançarmos o quê? A promessa, para fazermos a vontade de Deus e ter paciência para esperar chegar o quê? As promessas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então este homem era um herói valoroso, porém leproso. Eu sempre digo, é o porém que derruba, né, irmãos? O porém leproso. Tanta qualidade, tanta realização, tanto mérito, tanto valor, tanto reconhecimento, mas esse porém, um dia, iria destruir tudo. Esse porém era uma enfermidade mortal. Um homem com todas essas qualidades, todo esse reconhecimento, toda essa vida promissora, tinha uma sentença de morte em sua vida, porque a lepra não tinha cura. A lepra ia consumindo a carne aos poucos, de fora para dentro, até consumir os órgãos vitais e a pessoa morrer. Era uma doença triste. Então, como que pode, pastor? Um homem desse, o senhor acabou de dizer abençoado por Deus. Claro que foi abençoado por Deus. Deus deu livramento, foi ajudado por Deus. Mas leproso? Então. E aí eu te repito, não tem explicação para tudo. Não é? Mas, porém, leproso. Queria mais uma vez chamar um pouquinho a atenção para esse porém, irmão. Porque o porém destrói tudo que é de bom, tudo que você construiu, tudo que você recebeu de bom na sua vida, tudo que você tem de melhor na sua vida, o porém destrói, o porém mata. O porém de Naamã era uma enfermidade, irmãos. Alguns, o porém é a ira, não contém a ira. Alguns, o porém é a ganância. Alguns, o porém é a avareza. Alguns, o porém são vícios, não é? Alguns, o porém é mágoa, ressentimento, raiva. É o porém que destrói. É o porém que vai tirar a pessoa de todo o bem que ela já recebeu, de tudo que ela já conquistou, de tudo que ela já edificou com a ajuda de Deus. O porém. A lepra iria matá-lo mais cedo ou mais tarde. A lepra ainda estava no ponto em que ele conseguia colocar a sua armadura, montar o seu cavalo e conduzir o exército da Síria à vitória. Diga glória a Deus. Mas chegaria uma hora que ele não mais conseguiria nem colocar armadura em seu corpo. Não conseguiria sustentar o peso da armadura e não mais poderia ser general. E não mais poderia desfrutar de toda a bênção que havia recebido, porque ele tinha lepra que estava consumindo aos poucos de fora para dentro. Hoje em dia a lepra tem cura, irmãos, não é? Ela é chamada de hanseníase, tem tratamento. A lepra na Bíblia matava de fora para dentro, mas hoje em dia tem uma lepra que mata de dentro para fora. Que é essas coisas que eu citei, que aí quando você não filtra os seus pensamentos e deixa entrar no seu coração, e seu coração fica sujo, você torna-se leproso no coração. E vai morrendo aos poucos de dentro para fora. Não é? De dentro para fora. Então tem que ter cuidado com o porém.
Tem tanta qualidade, tão esforçada, isso, aquilo, mas porém você está entendendo? Porém não tem fé. Porém duvida muito. Porém não é perseverante. Porém está sempre cocheando entre dois pensamentos. Vou, não vou, fico, não fico, firmo, não firmo. Um dia está num pensamento, outro dia está no outro. Porém é assim. Não é? Porém não perdoa, porém é o porém que vai anular tudo, irmãos. É o porém que sempre vai tirar a pessoa de tudo. Vai tirar tudo da pessoa. Porém, leproso. Nós vamos voltar em 2 Reis, mas vai lá em 1 Coríntios 15. Vamos ver outras qualidades de Ramã. 1 Coríntios 15. Achou 1 Coríntios 15? Quem achou, diga glória a Deus. Amém. Versículo 58. Naamã tinha outra qualidade, irmão. Outras duas qualidades que levou a ele ser general de exército, grande diante do seu Senhor, não é? Ajudado por Deus, varão valoroso, herói de guerra. Essas duas que o levaram ele até onde ele chegou, ao fim que ele teve. Versículo 58. Podemos seguir? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele era firme e constante, irmãos. Ele tinha firmeza e constância. E a gente tem que repetir. E eu gosto sempre de usar o versículo que Paulo fala: não me canso de dizer as mesmas coisas, pois isto é segurança para vocês. Cada dia mais está sumindo dos crentes a firmeza e a constância. Cada dia mais os crentes estão mais cambaleantes na fé e menos constantes nos cultos. E a Bíblia fala: sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Como que eu vou ser abundante na obra do Senhor? Como que eu quero a vida abundante que Cristo conquistou para mim? Sim ou não? Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Uma vida com abundância. Como que eu vou pedir a Deus vida abundante? Estou sempre pedindo a Deus vida abundante, questionando por que eu não estou na vida abundante. Mas se eu não olho para mim e vejo que eu não sou abundante na obra do Senhor, que eu não sou abundante em servir ao Senhor, que eu não sou abundante em cultuar ao Senhor, tem que ter reciprocidade, irmão. Deus fala: você se aproxima, eu me aproximo. Você se afasta, eu me afasto. Você me deixa, eu te deixo. Está escrito na Bíblia. Eu quero abundância da parte de Deus, mas Deus não vai receber abundância da minha parte. Eu quero que Deus seja sempre firme comigo, sempre me atendendo quando eu preciso, mas eu não sou firme com Deus. Eu quero que Deus seja constante comigo, sempre do meu lado, mas eu não consigo ser constante com Deus, com as coisas de Deus. Eu quero abundância, porém eu não sou abundante na obra do Senhor. Eu quero uma constância de vida abençoada, mas eu não sou constante na obra do Senhor. Esses devem ser o porém de muitos hoje em dia, irmão. E cada dia mais cresce a falta de firmeza e de constância na igreja do Senhor Jesus Cristo. Cada dia mais as pessoas se mostram menos firmes, menos constantes, menos abundantes ainda na obra do Senhor, mas quer a abundância do Senhor. Quer Deus constantemente ajudando, livrando, socorrendo, provendo, não é? Constantemente. Quer sempre Deus ali firme do lado, não é? Porém, não oferece as mesmas coisas para o Senhor, quando a Bíblia diz que devemos oferecer firmeza, constância e abundância na obra do Senhor. Não é?
Ah, mas eu oro, eu busco e não acontece. Então não é por fé, não é por amor, é por troca, é por interesse. Concorda comigo, sim ou não? Se questiona, eu tento ser, mas as coisas não acontecem. Então não é por amor, não é por fé, é por interesse. A Bíblia fala, irmão: sede, pois, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus nunca vai deixar de reconhecer o que você faz pela fé, irmãos. Nunca. Deus nunca vai deixar de honrar a sua fé. Deus nunca vai deixar de responder a oração que você faz com fé. Nunca. Mas você precisa entender que é por isso que precisa de paciência, que vai ser quando Ele determinar e não você que determina quando. Então tem que aprender a esperar. E às vezes quando Deus vê inquietação e ansiedade da sua parte, Ele vai tratar inquietação e ansiedade, sabe quando? Fazendo você esperar mais ainda. A prova da vossa fé produz paciência. Colocando a sua fé à prova, fazendo você esperar, é que Ele vai te ensinar a ser paciente. Quando você aprender a ser paciente, aí as coisas vão acontecer, não vai? Você não vai se ver esperando mais, você tornou-se paciente, não é? O seu trabalho, tudo que você fizer pela fé, irmãos, em Cristo, na palavra, nunca vai deixar de ser reconhecido por Deus, abençoado por Deus, valorizado por Deus. Nunca, irmãos. Tenha certeza disso. Até o diabo sabe disso, irmãos, porque está escrito aqui. Então o que ele vai fazer? Combater você, para que você vai usar de todas as formas, todos os artifícios, todos os fatos, todos os acontecimentos, não é? Para que você não seja firme, constante e abundante. E aí você não receba firmeza, constância e abundância do Senhor. Ele sempre vai trabalhar para que você não respeite, não obedeça a palavra de Deus, para que a palavra de Deus não se cumpra na sua vida, e vai soprar na sua cabeça que a culpa é do Senhor, que não reconhece nada, que a sua oração é em vão. Mas aqui está escrito que nenhum trabalho é vão no Senhor, é sem resposta, é sem significado, é vazio, é sem retorno. A Bíblia diz que não, mas tem que ser firme, constante e abundante. E aí você vai ter vida abundante, você vai ter Deus constantemente te ajudando em tudo. Deus vai estar firme com você, você estando firme com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vamos voltar lá para o texto de Naamã. Então Naamã, irmãos, leproso, sentenciado à morte, não deixou de ser chefe do exército da Síria, não deixou de ser grande diante do rei, não deixou de ser usado por Deus, não deixou de ser herói de guerra, não deixou de ser varão valoroso, porque tinha lepra e sabia que seus dias estavam contados. A lepra não foi motivo, não foi desculpa para ele se apoiar nela e deixar de ser firme, constante e abundante, porque ele tinha firmeza, constância e abundância. Deus o usava e Deus colocou no mais alto posto, e Deus o curou, nós vamos ver. Deus se compadeceu dele, não é? Deus o usou para a glória dele. Amém? Mesmo depois que veio a lepra, ele não usou a lepra de desculpa para, não é? Para se entregar, para deixar, para abandonar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel. Israel aqui é o reino do norte, somente 10 tribos. O Israel inteiro de 12 tribos já havia sido dividido em 12 reinos por causa da idolatria de Salomão. Deus disse que rasgaria o reino em 2. Nesse momento nós tínhamos 2 reinos. O do norte, 10 tribos, conservou o nome Israel, construíram a cidade de Samaria para ser capital. O do sul, tribo de Judá e Benjamim, ficaram com Jerusalém como capital. Então isso aqui estava acontecendo, essa invasão, o reino do norte, as 10 tribos foram levadas porque Deus os lançou em perdição. A Síria os tirou e os esparramou por toda a terra.
e trouxe gente estranha e colocou no lugar deles. Deus disse que faria isso se eles não ficassem firme e constante com o Senhor. Eles não acreditaram e Deus fez. Então agora vai mais um destacamento buscar mais servos em Israel. Israel, que era um povo que dominava, um povo temido nos dias de Davi, principalmente nos dias de Salomão, agora é motivo de zombaria, como a Bíblia fala. Agora tornou-se escravo de outra nação. Deus chamou Israel para ser cabeça, mas Israel quis ser cauda. A Bíblia fala que Deus quer nos pôr por cabeça, irmão. Mas o que faz de um crente cauda é a desobediência, é a falta de firmeza, é a falta de constância que faz com que ele não seja cabeça e torne-se cauda. Não é? E aí foram buscar mais escravos em Israel. A tribo do norte já era vista como escravos, servos da Síria. Precisando de mais mão de obra, vai buscar mais em Israel. Trabalho forçado, quem vive em trabalho forçado e alimentação ruim não vive muito, irmãos. Então talvez por isso que frequentemente tem que buscar mais mão de obra em Israel. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram muita gente, mas aqui destaca uma pessoa: levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Eu falo para vocês que a mera coincidência, ela não existe. A mera coincidência, fruto do acaso, não existe, irmãos. Tem duas forças operando, uma para o bem, outra para o mal. Claro que a que opera para o bem, que é Deus, é a força onipotente ao Todo-Poderoso. Só permite que a que opera para o mal operar pelos próprios propósitos do Senhor. Amém? Não é? Então, de tantas meninas, tantas pessoas, mulheres que foram, a mulher de Naamã quis essa menina como sua serva, como uma serva, uma menina, para ficar mais junto dela. Está vendo? Naamã leproso. Às vezes o socorro vem, às vezes não, irmão. Se nós analisarmos na nossa vida como crente, você olhar, o socorro vem sempre de onde nós menos esperamos, quando menos esperamos e do jeito que nem imaginávamos, sim ou não? Não é assim que as coisas acontecem conosco? E você já prestou atenção que acontece quando você desencanou, não é assim que fala? Quando você deixou de lado a ansiedade, aquilo, você descansou? Já parou para prestar atenção que é aí que as coisas acontecem? Uma menina, irmãos. Por que uma menina, pastor? Porque Jesus, certa ocasião, pegou umas crianças e falou: quem não for como essas crianças, de maneira nenhuma entra no reino de Deus. Por que Jesus usou usou as crianças para dizer que quem não for como criança, de maneira nenhuma entra no céu? Por quê, irmão? Porque criança, é claro que hoje em dia o diabo já está afetando até nisso. A ingenuidade das crianças estão se perdendo cada vez mais cedo. Porque até alguns anos atrás, uma criança aí de 12 anos, 13 anos, era ingênua, sim ou não? Incapaz de guardar mágoa, sim ou não? Não é? Incapaz de guardar mágoa, irmão. Então Jesus está dizendo: quem não for como essas crianças, tiver um coração que não guarde mágoa, coração misericordioso, criança pura, né, cheia de compaixão e misericórdia, irmão. Sim ou não? Vocês todos já tiveram filhos, quem já teve filho, né? Então, irmãos, não tem acaso. Então ficou junto da esposa de Naamã uma menina que não tinha rancor, que não tinha mágoa e ressentimento, apesar do diabo ter dito que ela tinha tudo e tinha o direito de ficar ressentida, magoada, porque ela estava na casa do general que ordenou o ataque contra o seu país, matou o seu povo. Talvez os pais dela tinham morrido, a Bíblia não fala, mas é bem provável, parentes dela morreu, e ela foi arrastada do seu lar, arrastada da sua terra como escrava para trabalhar pelo seu captor. Então, claro que o diabo estava fomentando na mente dessa menina o tempo todo: olha aí onde você vai, agora você vai trabalhar o resto da sua vida para o seu inimigo. Mas ele é leproso, daqui a pouco ele morre. Essa menina, quando viu a lepra de Naamã, ela se compadeceu, irmãos. Não é?
Jesus uma vez chama os judeus de hipócritas, os fariseus, e fala: vocês dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, e despreza o maior da lei: misericórdia, compaixão, justiça e fé. Devem fazer sim estas coisas, dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, mas não omitir as coisas grandes. Jesus usa coisas de pequeno valor, tempero, para mostrar que eles eram fiéis até em tudo. Eles faziam questão de ser fiel ao Senhor. Mas o maior da lei, que era misericórdia, compaixão, justiça e fé, eles omitiam. Não é? Essa menina tinha compaixão, irmãos. Quando ela olhou para a compaixão, ela não disse: viu? Aí a mão de Deus pesando. Meu Deus. Muitos crentes vivem assim, né, irmão? Uma hora Deus pesa a mão. Às vezes sai da boca sem querer. Se for sem querer, não sai do coração, tudo bem. Mas não pode ter esse desejo no coração, irmão. Uma hora, não é? Isso é desejar mal, irmãos. Essa menina não queria ver o mal de Naamã. Ela estava ali como escrava, capturada. E quando olhou para ele, se compadeceu. Diga glória a Deus. E disse, vejam, vamos lá. Levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: ora, quem dera o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, capital de Israel, ele o restauraria da sua lepra. A esposa de Naamã falou: como é que é? Em Samaria tem um profeta chamado Eliseu. Já fez machado flutuar, multiplicou o azeite da viúva, bateu a capa no rio Jordão, dividiu em dois. Uns meninos metidos, não sei o que, quis escarnecer, debochar dele, eles amaldiçoou o nome do Senhor. Saiu 2 ursas do meio do mato e despedaçou 40 jovens rapazinhos. Eliseu ressuscitou um menino, não é? Tudo isso que Eliseu fez, algumas coisas veio depois, mas só para você entender, não é? Eliseu. Se Naamã for lá, Eliseu cura, ele cura, porque Eliseu é servo do Senhor. E a mulher de Naamã creu na menina. Aí ela foi e contou para Naamã. E Naamã acreditou também na esposa, acreditou na menina. E Naamã foi e contou ao rei, para pedir permissão ao rei para ir até Israel, até Samaria, e ver esse tal profeta que poderia curá-lo da lepra. Isso é fé, irmãos? Ou não? Não é? Ouviram uma história de uma menina e creram. Fé. A mulher contou para o marido contou para o rei falou: vai, toma tudo que é preciso, vou te dar cartas e não sei o que, tudo que você precisar, leva isso, leva aquilo. Isso é fé ou não é? Está vendo? Tudo acontece pela fé, irmão, da paz de Deus. Sem fé não tem como. Não é verdade? Então, foi Naamã e notificou ao rei, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. O rei falou: então você vai agora. Vai buscar a sua cura. Deixa marcadinho de novo, vai em João 11. Então vai, meu amigo Naamã. João 11. Toda a Síria, todos que tinham envolvimento com a Síria, conhecia a Síria, sabia do general valoroso, do herói de guerra Naamã. E também sabiam que ele tinha lepra. Não é? Você sabe que notícia se espalha, sim ou não? Pedir para guardar segredo é um desafio.
Não é? Mas a gente sempre pede, conta uma coisa e pede, né? É claro, irmão, que agora nessa altura do campeonato, em determinado momento, até a organização que saiu a conversa, a menina falou, uma criada ouviu, um criado ouviu, já falou pro outro, e saiu do palácio, e o palácio sabendo, e já foi para as ruas, e já foi para um soldado, e foi, todo o exército sabendo. A essa altura todos estavam sabendo que uma menina havia dito que em Samaria tinha um profeta que poderia curar Naamã da lepra. Isso aí virou o caso, sim ou não? Claro, né, irmão? Porque o povo gosta de um caso para contar. Ainda mais um caso assim intrigante, né? Como é que é? Naamã vai sair uma jornada em busca de cura em Israel, esse povo que é escravo nosso, que foi derrotado por nós. Mas esse Deus cura de lepra, como que não livrou ele das nossas mãos? Deus não livrou porque Deus entregou ele em suas mãos. Vocês não conhecem a Deus, amém? Não é? Eles não capturaram, Deus entregou Israel. Então Israel, sob a palavra de uma menina, né? Pela palavra de uma criança, esse grande general está indo até Samaria, está acreditando que tem um profeta que vai curá-lo da lepra. Nunca ninguém foi curado de lepra. Jesus lá na frente, lembrei de uma passagem, ele fala, até aí quiseram, né, apedrejá-lo, né? Quantos leprosos haviam em Israel nos dias do profeta Eliseu? Inúmeros. Mas nenhum deles foi curado, senão Naamã, o Ciro. Por que nenhum deles foram curados? Por causa da incredulidade, por causa da falta de firmeza, constância e abundância para com Deus. Nenhum deles foram curados. Apenas Naamã, o Ciro. Então agora todos estão sabendo, Naamã, pela conversa de uma menina, está em uma jornada em busca de cura. Até Samaria, Israel. Oh, irmãos, aqueles que desejavam o bem, estavam orando, né? E outros na sua crença torcendo para dar sorte. Mas aqueles que não estavam assim, vamos ver quando ele voltar aqui sem graça. Ninguém cura lepra, não existe quem cura lepra nessa terra. Não é? Os incrédulos são assim, irmãos. E na igreja é cheio de incrédulos, irmãos. Sim. Tem pessoas do nosso meio que são incrédulos. Os apóstolos duvidavam. Pedro afundou porque duvidou. Jesus falou que ele tenha fé em Deus, tenha fé em mim também. Estava faltando fé. Esse é outro porém, irmãos, que está derrubando muitos dentro da igreja, dando lugar à incredulidade, à falta de fé. Não alimenta a fé. Como que alimenta a fé? Ouvindo, irmãos. Por isso que o diabo não quer você todo domingo na igreja, porque a única coisa que alimenta a sua fé é ouvir. Mas eu medito em casa. Não, mas ela não vem pelo meditar em casa, ela vem pelo ouvir. Ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Por que tudo isso? Então, pastor, um grande homem, né, valoroso, e Deus permitiu a lepra. Você tem que entender, irmão, que apesar de hoje em dia está sendo transmitida uma ideia de que o crente é que é o centro, né? De que o crente é o centro de todo o plano. É o centro do plano da redenção. Não é não, filho. O centro de tudo sempre foi Jesus Cristo. Mas hoje em dia a maioria acha que o homem é o centro. Tanto é que estão fazendo seus cultos, seus templos adequados à vontade de quem? Do homem. Estão programando, preparando seus cultos, seus louvores, suas adorações, de forma que o quê? Emocionem o homem, agradem o homem. Tem uma parte na Bíblia que Deus fala, quem dera houvesse alguém que fechasse as portas desse templo. Sabe por quê, irmãos? Porque estavam fazendo a mesma coisa que faz hoje. Estavam indo lá não por causa de Deus, mas por causa deles mesmos. Não era para Deus os cultos. Deus desejou que tivesse alguém que tomasse uma postura e fechasse o templo. Qual o templo? De Salomão. E interrompesse o sacrifício, oferta, cultos, ritos estabelecidos por Deus. Não é? Esse é outro problema. Achar que tudo isso Deus fez por causa do homem. Não, nunca. Por Cristo, com Cristo, para Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele e através
dele. Se não fosse por ele, nada do que existe, existiria. Nunca é nós, irmãos. Não é? Então, esse egocentrismo do crente, achar que ele é o centro, impede ele de entender, irmãos, que aquilo é para a glória de Deus, que nós vivemos é para glorificar Deus e não para sermos glorificados. É para a honra de Deus e não para sermos honrados. Então não consegue entender que essa lepra era da mesma forma da enfermidade de Lázaro. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Veja aí versículo 4 do capítulo 11. E Jesus, ouvindo isto, disse, quando recebeu os mensageiros de Marta e Maria pedindo ajuda, não é? Lázaro, que tu amas, está doente. Jesus, ouvindo isso, disse, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Às vezes o egoísmo, irmão, no coração do crente, no nosso coração, impede a gente de ver que o que está acontecendo, irmãos, é para a glória de Deus, que nós vivemos é para a glória de Deus, não para a glória nossa, irmão. Um dia seremos glorificados, entraremos na glória eterna. Um dia seremos coroados, mas os crentes estão querendo ser coroados aqui nessa vida. Aqui é cruz, irmãos. E todo dia temos que pegar cada dia a nossa cruz e seguir Jesus. Um dia vamos trocar a cruz pela coroa, mas até esse dia é cruz, irmãos, não é coroa. É renúncia, irmãos. É renúncia. É doar-se. É dar. É servir. Não ser servido. Essa é a dificuldade dos crentes entenderem. Não para pensar que aquilo é para a glória de Deus, é para ser usado para a glória de Deus, para Deus ser glorificado. Irmão, olha aqui, essa enfermidade não é para a morte. Jesus ficou 2 dias, depois ele chegou lá, falaram, o senhor chegou tarde, ele já está morto há 4 dias. Jesus falou, não tenho te dito, Marta, se creres verás a glória de Deus? Onde ele está? Tal lugar, abre o sepulcro. Não, Senhor, já fede, é morto de 4 dias. Abre, Maria. Lázaro, saia. E Lázaro saiu, diga glória a Deus. E todos que viram aquilo glorificaram quem? Deus. Jesus foi glorificado. O Pai foi glorificado no Filho. O povo deu glória. Nunca ninguém havia feito isso. Ressuscitar um morto de 4 dias, já cheirando mal. Certeza que estava morto, irmão. Não naquela doença que parece que está morto e depois volta. Já estava cheirando mal, em decomposição. Volta lá. Vamos pensar mais, irmãos. Que é para a glória de Deus, não para a nossa glória. Que é para a honra de Deus, não para a nossa honra. Nós não fomos chamados para ser servidos. Fomos chamados para servir. Temos que ser aprovados como um bom servo. Bem-vindo, servo bom e fiel, para o repouso eterno. Servo, não bem-vindo, chefe, não bem-vindo, honrado, fiel. Estão entendendo tudo errado, irmão. Estão entendendo tudo errado. Jesus deixou bem claro, quem está buscando recompensa para essa vida já recebeu tudo que tinha que receber. Não vai ter nenhuma para a vida do porvir, não vai entrar na vida do porvir. Se espera em Cristo somente para essa vida, são os mais miseráveis de todos os homens. Não é? E aí Naamã foi para Israel, procurou o rei falou, eu não. O rei falou, que isso, não curo ninguém não. Não é? Aí Eliseu ficou sabendo o que aconteceu, vai atrás desse Naamã e fala para ele vir aqui, que ele vai ver que em Israel tem profeta. Diga glória a Deus. Ele vai saber que há profeta em Israel, representante do Deus único em Israel. Versículo 9. Quase que eu derrubo tudo, irmãos. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Não é? Deve ter chegado lá e falou, mas é aí que mora? Casa simples, esse homem vai me curar? Então Eliseu lhe mandou o mensageiro. E foram até Eliseu e falou, Eliseu, meu senhor, o servo de Eliseu, tem um general sírio aí que quer falar com o senhor. Ele está aí com uma comitiva gigante.
Eliseu só fala com ele, vai lá e fala para ele assim, assim, assado. Olha aí. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo, vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Diga glória a Deus. Aí o servo de Eliseu, que Naamã pediu para chamar Eliseu, voltou e falou assim, ele falou que é para o senhor ir no rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí você vai ficar curado da sua lepra. Naamã nem parou para acho que nem percebeu na hora. Quem falou com ele que eu tinha lepra? Só pedi para chamar, né? Ou coisa parecida, não sei o motivo que eu estou aqui, não é? Aí o rapaz falou, ele falou que é para o senhor ir no rio Jordão e mergulhar 7 vezes, dá 7 mergulhos no Jordão. Ei, irmão, Naamã quando ouviu aquilo, imagina, não é possível mergulhar 7 vezes no Jordão. Naamã ficou indignado, irmãos. Por que isso? Eliseu estava tratando com desdém? Não, irmão, Eliseu com certeza estava seguindo a direção de Deus. Às vezes é preciso ser tratado do porém primeiro, irmãos. Às vezes primeiro é preciso ser curado por dentro, ser curado no ego, não é? Ser curado no coração, ser curado nos ressentimentos, nos sentimentos que não deviam estar ali, feridas. Às vezes é preciso ser curado lá dentro, porque como eu disse no início, hoje em dia a lepra mata de dentro para fora sentimentos ruins guardados no coração e alimentados no coração. Orgulho, não é? Às vezes é preciso ser tratado do orgulho. Hoje eu até pedi para colocar a música do Naamã, quebra o meu orgulho. Pastor, está chamando a gente de orgulhoso, irmão? Não estou chamando ninguém de orgulhoso, mas uma coisa eu tenho certeza, irmão, é muito fácil nós ficarmos orgulhosos sem nem ao menos nós sabermos. É só deixar de orar, irmão. É só deixar de orar, de ser firme e constante, que já estamos demonstrando orgulho, já estamos demonstrando que já estamos ficando autossuficientes, que não precisamos mais tanto orar, não dependemos tanto de Deus, que podemos fazer a coisa do nosso jeito, que orgulho, irmãos, não estou falando que era o caso de Naamã, não é? Talvez fosse simplesmente a dificuldade de crer naquilo que era simples, que uma enfermidade mortal, o porém de muitos também às vezes é isso, irmão. Como que uma enfermidade dessa pode ser curada com 7 mergulhos no Jordão, desde que seja Deus que ordenou? Pode. Quando é Deus que fala, acontece, irmãos. Quando é o homem, não acontece nada, mas quando é Deus, acontece. Às vezes é a dificuldade de acreditar no simples, na simplicidade das coisas, que Deus fez tudo simples, mas é o homem que fica inventando e se embaraça nas suas invenções, não é? Às vezes é preciso ser tratado por dentro, sarar por dentro, irmão, para depois ser curado o exterior, ser curado a enfermidade que está na carne, a enfermidade que está na vida financeira, a enfermidade que está na vida social, na vida sentimental. Às vezes primeiro é preciso sarar por dentro, ser quebrado por dentro, ser quebrado o orgulho, ser quebrado a ira, ser quebrado o alto, né? Controle, não sei, coisas serem quebradas, não é? Às vezes é preciso isso, irmãos. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo, eis que eu dizia comigo. Tá vendo, irmão? Outro porém. A gente imaginar e já ficar presumindo como que Deus vai fazer. Esperar que vai vir de um jeito socorro. E aí Deus já está trabalhando as coisas, mas Deus já está trabalhando, as coisas já estão começando a encaminhar para a bênção, mas não é do jeito que nós esperávamos, aí nós não conseguimos ver que Deus está operando e perdemos a bênção. E viramos as costas. Hein? Está entendendo? Porém, muito se indignou. Eis que eu dizia comigo, certamente ele virá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, seu Deus, passará a mão sobre o lugar
e restaurará o leproso. Ele já chegou lá no coração dele que ia ser assim, que ia ter um ritual, que Eliseu ia passar a mão nele, ia tocar no lugar. E aí sim, mas não foi do jeito que ele esperava. As únicas palavras que ele ouviu: vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes. Ele falou: poxa, esse homem saiu com tanta fé lá de Samaria, quando ele chega na porta da bênção, a fé cambaleia? Quando está na hora, irmão, recebeu o comando de cura. Está vendo como que o diabo é astuto, irmãos? Quando ele ouviu da menina em Samaria, ele creu e saiu da Síria em uma jornada para a cura. Mas na porta da bênção ele duvida. Aí está o diabo, irmão, sempre alerta, igual o escoteiro, sempre alerta, ao derredor, bramando como leão, esperando uma oportunidade para tragar a bênção, para tragar a cura, para tragar a prosperidade, depois tragar a alma. Chegou até ali. Aí quando ele recebe a direção do profeta, ele fica indignado, porque as coisas não foi do jeito que ele pensou, do jeito que ele seria. Quantas pessoas estão perdendo a bênção, estão deixando bênção e caindo em maldição, porque não acontece do jeito delas, e aí ficam indignadas, e aí viram as costas, e abandonam, porque não foi do jeito que elas esperavam, porque não foi do agrado delas, porque sentiram-se afrontados. Esse homem se sentiu afrontado, ele nem saiu para me receber. Então as pessoas estão perdendo a bênção por conta disso, irmãos. Já percorreu um longo caminho, no último passo perde a bênção, com o pé na soleira da porta. Só mais um passo e entrava na bênção. Estão retrocedendo, porque não é do jeito deles. Não é do seu jeito, filho. Não é do seu jeito, filho. É do jeito que Deus fala. Não é você que vai controlar como sua esposa vai servir a Deus ou não. Não é você que vai controlar seu marido como ele vai servir a Deus ou não. Cuidado com isso. Não é você que vai controlar seus filhos como vão servir a Deus ou não. Não é você que vai controlar seus pais como vão servir a Deus ou não. Cuidado, eu falo com toda a propriedade. Cuidado de quem fica entre Deus e uma pessoa que ele está chamando. Cuidado. Cuidado, irmão. Falo por conhecimento da palavra e conhecimento de causa. Não é? Eu pensei. Eu era criança, meu pai falava, quando eu falava eu pensei, quando eu fazia coisa errada, eu falava: de tanto pensar, você sabe que morreu um burro. Só os antigos conhecem essas coisas, né, irmão? De tanto pensar, morreu um burro. Não é? Fica pensando, não faz. Eu pensei, eu achei. Não nos fomos chamados para achar, irmãos, nem para pensar. Mas eu achei que era o melhor. Não, você não foi chamado para achar. Você foi chamado para buscar direção em Deus, quando você não sabe o que fazer. E quando você tem dúvida, você é orientado pela Bíblia a não fazer nada, porque tudo que é feito em dúvida é pecado. Você foi orientado a buscar a direção do Senhor e fazer o que Deus fala. Você foi orientado a saber, a Bíblia te ensina que a palavra final não é a sua, não é do seu agrado. A palavra final é a do Senhor, ainda que ela não seja conforme você deseja, conforme você imaginava, conforme é mais confortável para você. Amém, igreja? Muito se indignou, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Vou embora daqui. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? E olha aí, irmão, um abismo chama outro abismo. Agora, primeiro o ressentimento, primeiro o desagrado, porque não foi do jeito que imaginou. Agora começa a comparação. O diabo fala que você tem outras opções. Você tem o rio Abana, lá é assim, assim. Você tem o rio Farpar, ele é assim, assim. As águas sujas de Israel. Comparações, filho. Comparações, irmão. Quando a pessoa começa a fazer comparação, ela está abrindo uma grande porta para frustração e inveja. Começa a comparar a vida dela com a vida de outro. Começa a comparar o casamento dela com o casamento de outro. Começa a comparar a igreja dela com a igreja dos outros.
começa a comparar o carro dela com o carro do outro, começa a comparar a profissão com a profissão de outro. É porta aberta para entrar piores sentimentos, uma inveja. Que eu creio que depois da mentira é a segunda filha mais destruidora de Satanás. Porque Jesus disse que Satanás é pai da mentira, mas ele nunca disse que a mentira é filha única. Eu creio que ela tem muitas irmãs, e a segunda forte, mais forte, é a tal da inveja. O invejoso não consegue ser igual ao outro, ele fica frustrado, e a frustração destrói. E uma pessoa frustrada, ela torna-se uma arma destrutiva, sim ou não? Está conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Mas por que começa a fazer comparações? Não faça comparação, a sua vida é sua, a sua vida é única, você é você, filho. O que Deus tem para você, ninguém vai pegar. Mas você pode perder se ficar olhando para o outro, ao invés de ficar olhando apenas para a sua própria vida, cuidar apenas das suas próprias coisas, e se limitar com seus sonhos, e se limitar com as suas orações a Deus, e a esperar no Senhor o tempo de Deus para você. Sem comparação. Comparação é um perigo. Ainda mais quando compara dia de hoje com dias passados. Nunca diga que os dias passados foram melhores que os de hoje. Você não está dando glória para o dia presente, que é o dia que você tem para fazer a diferença. O passado você não pode mudar, o futuro você não tem controle sobre ele. Não é? Cuidado com comparação, filho. Aí sai murmurando, não é? Andei estudar à toa, perdi meu tempo, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Por que já não falou? Eu mergulhava lá. Hã? Porque o Rio Jordão é água barrenta, sabia disso? Deus não faz nada por acaso, né, irmão? Mas é água barrenta que curou, diga glória a Deus. A água limpinha de Farpar não servia, a água limpinha de Abana, cristalina de Abana não servia, era a água barrenta do Jordão. Não é onde nós achamos que é melhor, irmão, é onde Deus fala que vai ser. Podia ter sido em algum rio da Síria? Podia, irmãos. Podia ter sido uma bacia, podia ter sido um caneco d'água, irmão. Podia ter sido uma gota d'água, sim, porque Deus não há nada que pode limitá-lo, impedi-lo de fazer o que ele quer. Mas Deus disse, vai até Israel e mergulha 7 vezes no Rio Jordão, que vocês desprezam porque é águas barrentas. E vai lá na terra do povo humilhado. E vai na terra que você vai ver que lá tem Deus. Que há Deus em Israel. É onde Deus fala, irmão. Não poderia eu lavar neles? Olha só. Se Deus dissesse que sim, aí você poderia. Mas Deus disse Israel. E ficar purificado? Claro que poderia, se fosse essa a direção do Senhor. E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos. Imagina o cenário, irmãos. Nós temos pessoas que torcem para nós favor, e temos pessoas ao nosso redor que torcem contra nós. Isso é verdade. Amém? Sim ou não? Não é? E a Bíblia fala que é melhor a repreensão do amigo do que o elogio de um, não é? Do que a bajulação de um. Com certeza, quando Naamã falou, perdi meu tempo, vou embora, muitos falaram isso mesmo, vamos embora, vamos perder tempo nesse lugar, mas não. Por isso que é bom, irmão, você buscar ficar junto, você saber decifrar quem é quem. E em ocasiões difíceis que Deus te dá a oportunidade de ver quem está do seu lado e quem não está do seu lado, quem torce a seu favor e quem torce contra. E aí você começa a fazer seleções, se for inteligente, se for sábio, porque é isso que Deus está te ensinando a fazer nessas circunstâncias. E procure ficar mais perto de pessoas que querem o seu bem. Aqui, ó. Como isso aqui, ó. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não farias? O senhor está achando simples demais isso? Porque é simples, mas se tivesse dito para fazer isso, aquilo, outro, o senhor não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, olha aí, o rio está ali na frente, é só o senhor chegar lá e fazer. Coisa simples, meu Senhor. Está vendo, filho? Tem momentos, muitos se perderam nessa vida, porque em um momento crítico, em um momento de estresse, em um momento de checkmate, não tinha gente boa ao seu lado para dar um bom conselho, incentivar a ficar firme e a permanecer esperando. Mas só tinha gente que disse, é isso mesmo, termina logo uma vez, já acaba com isso, porque não fica prolongando, não é? Volta para sua casa, vai embora. Muita gente já se perdeu porque não soube selecionar e só era cercado de pessoas que torciam contra. E quando precisou de um conselho, veio um mau conselho. E o mau conselho sempre vem disfarçado de bom conselho, sim ou não? Não é verdade? Porque o bom conselho, às vezes, ele dói.
não é? O bom conselho, às vezes, soa até como uma repreensão. E toda repreensão, a princípio, é amarga. Difícil de... Mas depois produz um fruto pacífico de paz nos exercitados por ela, naqueles que aceitam a repreensão, o conselho certo. Desse jeito que você está fazendo, está tudo errado, filho. Tem gente que é orgulhoso demais para não conseguir ouvir isso. Eu estou fazendo errado, está dizendo que eu não sei fazer nada? Não, estou dizendo que você não é desse jeito. Está entendendo? As coisas muitas vezes são resolvidas em momentos assim. Aí nessa hora chegou esses e falaram: meu senhor, vai lá, é simples de fazer. O senhor já está aqui mesmo, não é? Já andou isso tudo, é só mergulhar, não tem que fazer mais nada, é só tirar a armadura, descer lá e dar, 7, tá calor mesmo, não dá? Não. Tem gente que sabe incentivar, sabe? Lavar-te, quanto mais dentro, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou. Irmãos, obediência traz o quê? Resposta, irmãos. Obediência traz resposta. Obediência traz bênção, irmão. Diga agora a Deus. É a obediência que traz boas coisas, filho. É fazer da forma que Deus fala, que faz coisas boas acontecerem, que faz tudo ser perfeito. Do jeito que sonha, do jeito que pensa. Porque a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Quando você faz exatamente do jeito dele, irmão. Não deixa o diabo nem ninguém colocar o dedo. Você e ele. Não é? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado, irmão. Mergulhou uma vez, do mesmo jeito. Segunda, terceira, do mesmo jeito. Sexta, do mesmo jeito. O diabo fala: nossa, seu soldado, você está sendo humilhado. Vai mergulhar a sétima. Você ainda pode sair por cima, sem dar o sétimo mergulho, dizendo: não vou perder tempo com isso. Não é assim que o diabo faz? Você ainda pode sair por cima, né, irmão? Se você der o sétimo mergulho, você vai deixar bem claro que você é um tolo, um abestado que está fazendo o que um profeta disse. Mas não, irmão. É assim, por isso, 7 vezes, irmãos. Uma não resolve, 8 não resolve, 30 não resolveria se não fosse direção de Deus. 7 é 7. E entre um mergulho e o outro, Satanás insistindo, vai continuar fazendo papel de bobo, vai continuar insistindo nisso. Vamos dizer que cada dia é um mês na sua vida que você está perseverando e buscando algo, está passando por uma luta, que cada dia é um ano. O diabo vai estar sempre ali tentando fazer você parar no primeiro dia, no primeiro mês, no primeiro ano, no terceiro, no quarto, no quinto dia, mês ou ano. Porque ele sabe que quando você completar os 7 anos, que é o tempo que Deus deu, a bênção virá. Diga glória a Deus. Então ele quer impedir você de chegar ao 7º ano, ao 7º mês, ao 7º dia, ao 7º mergulho. Mas tem que mergulhar 7 vezes com fé, irmão, com perseverança. E outra coisa, lutando, chorando. Às vezes até sem condição, não é? E Deus sabe. Mas se Deus diz para fazer, é porque Deus sabe que você consegue. E se você fizer, o resultado vai chegar, irmão. Só ter paciência. E mergulhar 7 vezes. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Me tirou da perseguição, da destruição, me firmou sobre a rocha, sobre o nome de Jesus. Não é? E tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Irmãos, ele esperava que a lepra simplesmente sumisse a lepra. A lepra estava pequena, porque ele imagina que ele ia tocar no local. Então tinha, né? Ele esperava que só aquilo ia sumir. Irmão, mas Deus deu a ele, além do que ele pensava e imaginava, Deus deu a ele a pele de um menino. Eu sempre gosto de deixar bem destacado. A Bíblia fala como a pele de um menino. Como que é a pele de um menino, irmãos? Põe um menino aqui do meu lado e compara a pele dele com a minha. Compara aqui, irmão. Compara aqui, compara aqui, compara aqui. A mão. Vamos dizer que Naamã tinha a minha idade. Ficou com a pele do rapaz ali, ó. Né? Que é um menino, estou usando menino mais perto de comparação. Imagina quando esse Naamã não só chegou na Síria sem lepra, mas chegou com quem recebeu um tratamento de quê? De Renil, de Mary Kay, de quê? Quando ele chegou com aquela pele lisinha, nem existia botox. Sabe que alguém falou, você fez botox? Nem botox faz isso, irmão. Botox eu acho que deforma pelo que a gente vê, não é? Olha. Mas a Bíblia fala que ele ficou com a pele igual de um menino, irmão. Se a Bíblia fala que a pele foi igual de menino, ele ficou com a pele nova. Um homem de 40, 50 anos com a pele de um menino de 12 anos. Aquele homem chegou lá, a esposa talvez nem reconheceu. A mulher falou, nossa, agora tem que dar um jeito, hein? Porque esse homem aí... O povo vai cair em cima. Vou correr para academia, vou correr para academia, porque o Naamã voltou bombando. General valente, valoroso, agora sem lepra e com essa pele, meu Deus. Será que ela pensou, para que eu fui contar o que a menina me falou? Só descontraindo, né, irmãos? Agora chega de descontração, vamos continuar. Tornou-se como a pele de um menino, ficou purificado, irmãos. Então voltou ao homem de Deus, voltou ao lugar de onde ele saiu indignado, murmurando.
a porta da bênção, que ele quase desprezou. Ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele. Irmão, tinha gente ali feliz com a cura, e tinha gente ali triste porque era o próximo na hierarquia. Esperando a lepra adiantar para ele se tornar general no lugar. Não é? Sim ou não? Essa é a vida, filho. Deus não vai nos privar disso, mas sempre nos ensina a lidar com isso. E sempre nos livra. Diga glória a Deus. Pôs-se diante dele e disse, não é? Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Diga glória a Deus. Está entendendo o objetivo? Agora sei que o único Deus não farás imagem nenhuma do que há no céu, na terra ou embaixo nas águas. Não se inclinará a elas, não adorará a elas. Por isso ele não tem rosto. Mas ele existe. Porque ele ordenou através do servo dele que eu mergulhasse 7 vezes, e como ele disse que aconteceria, aconteceu. Fui curado da lepra. Agora eu sei que só o Deus de Israel é o verdadeiro Deus, o único e grande Deus. Diga glória a Deus. Hein? Está conseguindo ver a repercussão, irmãos? Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Meio que, retribuir o que Eliseu fez. Porém, ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que não aceitarei nada. Dai de graça o que de graça recebeis. Deus dá de graça, mas tem gente cobrando, né, irmão? Não é? Deus dá de graça, mas tem gente colocando indulgência. Mas tem gente colocando tanta coisa, né? Deus dá de graça pelo sacrifício de Jesus, mas tem gente inventando tantos sacrifícios, tantas, tantas tarefas, para se conseguir a bênção, Senão Israel. Agora peço-te que aceites uma bênção de quem? Do teu? De quem? Do teu servo. O que é isso? Humildade.
Foi quebrado o orgulho? Se tinha orgulho, foi. Para quem ficou indignado do jeito que foi tratado, aquilo é reflexo de orgulho, sim ou não? Mas agora, teu servo. Diga glória a Deus. E voltou, irmãos. Depois que ele foi curado, ele podia ter ido embora. O que ele demonstra aqui? O novo homem, o nascido de novo, ele tem gratidão no coração, irmãos. Diga glória a Deus. Ele tem gratidão para com Deus acima de tudo. Reconhece que foi Deus. Tem gratidão para com aqueles que o levou a Cristo. Você levou muita gente a Cristo. Mas se essas muitas pessoas que você levou a Cristo não demonstram gratidão, não se incomode. Você já tem tesouro no céu por conta disso. No teu celeiro no céu. O que nasceu de novo demonstra gratidão, demonstra respeito e torna-se servo, meu Senhor. O general. Convertido ou não convertido? Só a Deus em Israel, se vendo como servo de um profeta, um grande general, o conquistador, não é? Porém ele disse, vive o Senhor cuja presença estou, que não aceitarei nada. E insistiu Naamã com ele que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã, se não queres, dê a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas. Ele não queria nem se ajoelhar na terra da Síria, ele queria se ajoelhar na terra de Israel. Olha como que a conversão desse homem foi forte. Sobre essa terra que eu vou me curvar ao Deus daqui. Ou talvez no coração dele, estava no princípio da conversão, irmãos. Não é? Ou talvez na cabeça dele, falava, só a Deus em Israel, então eu quero levar parte da terra de Israel junto comigo, que eu vou adorar sobre essa terra de Israel. Diga glória a Deus. Olha a conversão, eu vou levar uma carga de terra. E não importa o que vão falar, esse homem voltando com as mulas carregadas de terra de Israel. Não é? Cadê? Terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá de novo este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Convertido ou não? Abandonou os outros deuses e agora só vai servir ao Senhor. Esse era o propósito de ter se tornado general, de ter sido usado por Deus, de ter tanta honra e de ter a lepra. Esse era o propósito. Imagina quando esse homem voltou para a Síria e deu testemunho de tudo isso. E quando ele falou, não sirvo mais essas imagens. Não creio mais nesses deuses, só no Deus de Israel, que é o de Abraão, Isaque e Jacó, que é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimon para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, porque ele sempre estava do lado do rei, né? E eu também tenho de me curvar na casa de Rimon. Quando assim me encurvar na casa de Rimon, vai ser só por conta do meu serviço. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eu já estava pedindo perdão a Deus por coisas lá na frente. Olha o temor. Tem gente que não pede perdão por coisas que fez e está fazendo, mas esse homem aqui já está pedindo perdão por coisas que ele poderia vir a fazer. Isso é o quê? Temor. Quando se perde o temor é que vai escambando tudo, irmãos. Não é? E ele lhe diz, Eliseu não ficou, Eliseu disse, vai em paz. E foi ele, não é? Em paz. Diga glória a Deus. E quando chegou este homem lá na Síria, imagine o testemunho. Essa história correu sobre a terra, irmão. Essa história está correndo até hoje. 3.000 anos ela é contada. 3.000 anos ela anima corações, ela motiva corações, ela traz esperança para corações, ela mostra que não está perdido, que a lepra não veio para matar, mas é para a glória de Deus. Vai ser para a morte só se eu me entregar, só se eu me recusar a dar ouvidos à voz do Senhor. Mas se eu der ouvidos à voz do Senhor, não vai ser para a morte nem minha destruição, vai ser para a glória de Deus, e eu vou vencê-la. Diga glória a Deus. E a menina? Nem precisamos falar da menina, né, irmãos? Quando chegou, Naamã não tratou mais como uma serva, foi tratada como filha. Mas a recompensa maior que vamos levar em consideração é a recompensa que ela recebeu no céu.
Porque ela chegou lá, tinha tudo para chegar lá ressentida, magoada, não é? Frustrada, mas não. Chegou, demonstrou compaixão e foi usada por Deus para indicar o caminho da vida para Ramã. Instrumento de Deus forte, a menina. Diga glória a Deus. Dê um louvor de palmas ao Senhor nosso Deus, amém?